Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos falar da nossa lição de número 5 desse trimestre, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Casado ou solteiro? Eis a questão. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. A nossa leitura bíblica está no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos 1 a 24. A verdade prática nos diz que, assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada ou honrosa e produtiva para Deus. Na introdução do nosso comentário, lemos que Paulo agora trata de perguntas e assuntos específicos que chegaram até ele em uma carta enviada pela igreja de Corinto. Nós não temos referências sobre essa carta, ela não chegou até nós o seu original, mas nos dá a entender que um dos pontos mais importantes nessa carta era sobre a questão do casamento. O apóstolo Paulo ele passa de um tom de repreensão, um tanto severo e corretivo, para um tom pastoral e informativo, tratando de questões que requerem discernimento espiritual mais profundo e orientação pastoral. O primeiro tópico nos fala sobre casar ou viver solteiro. O primeiro item, a decisão a ser tomada. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, à primeira vista, Paulo está falando a favor do celibato, do permanecer solteiro. Isso porque, pelas condições difíceis que ele sabia que estavam acontecendo e iriam acontecer na igreja, as perseguições que viriam e também pelas dificuldades da vida a dois. A propensão mais comum do ser humano é o casamento. Constituir família, encontrar um parceiro, uma parceira, alguém para dividir os nossos longos anos de vida.
Nesse versículo, Paulo trata da questão do celibato, ou seja, do permanecer solteiro, em contraste com o casamento. A condição de solteiro, sinônimo de celibatário, não é para todos. Isso ele sempre deixa bem claro. Não são todos que têm este dom de permanecer solteiro. Ela também não deve ser buscada a fim de obter benefícios espirituais, mas algo a ser valorizado como um dom especial. Cada um deve fazer sua decisão conforme o dom que recebeu de Deus. Alguns recebem o dom do celibato, de permanecer solteiro, e outros recebem o dom do casamento. Alguns na igreja de Corinto argumentavam que a abstinência sexual os colocaria num patamar espiritual mais elevado. E Paulo está dizendo: não, isso não é verdade. Eles achavam que permanecer celibatários os tornaria mais santos, mais espirituais. E Paulo, ele desmistifica essa ideia. No segundo item, lemos sobre a fidelidade conjugal. Mas, por causa da impureza, o que seria impureza? Toda e qualquer forma de perversão sexual. Tudo aquilo que sai do padrão de sexualidade estabelecido por Deus, ou seja, o homem e a mulher unidos no matrimônio. Então, Paulo destaca que por causa disso, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Vemos então aqui que nas entrelinhas, Paulo está já derrubando a ideia de um poliamor, poligamia, poliandria, uma esposa para vários maridos, um marido para várias esposas. Ele, nas entrelinhas, ele está dizendo é uma esposa e um marido, somente isso. A situação da Corinto, na época de Roma, não era muito diferente da sociedade atual. Afinal, como já vimos nas lições anteriores, a sociedade de Corinto era conhecida por sua imoralidade, elevada até mesmo para os padrões romanos. Diante dessa realidade, Paulo lembra aos coríntios a importância da intimidade conjugal. Uma vez que a intimidade sexual cria entre os cônjuges uma união que vai para além do mero prazer físico, a intimidade e a relação sexual permanecem exclusivamente no âmbito do casamento, entre marido e esposa. Esse é o padrão de Deus. Claro que o mundo que nos cerca ele vai querer colocar outras opções como sendo válidas, mas o padrão divino é este. O uso enfático pelo apóstolo da expressão seu próprio é relevante. Cada homem ou mulher deve ter as suas relações sexuais com seu próprio cônjuge. Cristãos que procuram argumentos emocionais ou racionais para promiscuidade, ou seja, para adultério, prostituição e outras formas de satisfação sexual, essas pessoas estão desprezando as questões mais profundas associadas ao sexo, ao relacionamento e à espiritualidade. O terceiro item nos fala sobre a abstinência no casamento, ou seja, do marido e da mulher, por algum tempo, não manterem relações conjugais. Então Paulo coloca isso como uma exceção. Ele diz: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, ou seja, se os dois concordarem, por algum tempo, ou seja, não por muito tempo, para vos dedicardes à oração, ou seja, com algum tipo de propósito espiritual, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que será essa incontinência? A abstinência de relações carnais. Em vez de considerar a intimidade sexual pecaminosa ou vê-la como obstáculo para a verdadeira espiritualidade, Paulo a enxerga como um fator de comunhão entre os cônjuges, de proteção contra o pecado. Aliás, a questão de responsabilidade, tanto da esposa quanto do marido, certificar-se de que a intimidade sexual permaneça constante e habitual. Claro que isso é um grande desafio nos dias atuais, em que maridos e esposas, muitas vezes assoberbados pelos trabalhos tanto dentro quanto fora da igreja, trabalhos seculares ou eclesiásticos, muitas vezes não têm mais tempo e disposição um para com o outro. O distanciamento sexual ou desinteresse de uma das partes abre a porta para a tentação e dá a Satanás oportunidade para romper a união entre os cônjuges. A área sexual é uma das mais utilizadas pelo inimigo para tentar os crentes, para afastá-lo do caminho do Senhor, para de alguma maneira corromper a sua fé. A ênfase de Paulo sobre a mutualidade, ou seja, reciprocidade, um cuidando do outro nessa questão
questão sexual, demonstra o caráter santo e protetivo do casamento cristão. Os cônjuges não devem se ver apenas como pessoas que resolveram morar juntos no mesmo lugar para dividir uma cama e um espaço de convívio, sem qualquer compromisso permanente. Veja que esse é o padrão, muitas vezes, do mundo atual. As pessoas se enamoram, se apaixonam e resolvem, vamos morar juntos para ver no que dá, para ver se dá certo. Então não é esse o padrão que Deus quer para o homem e a mulher. Ele quer que os dois vejam um ao outro como um compromisso por toda a vida. No segundo tópico da lição, falaremos sobre os solteiros. Simplesmente solteiro, nos ensina o primeiro item. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então observe que Paulo se coloca como um celibatário, como alguém que, ou por força de nunca ter se casado, ou por ser viúvo, ele permanece sem uma esposa. Então ele se coloca como exemplo. Ele não está colocando uma ordem. Ele coloca uma recomendação. Digo que lhes seria bom. A forte ênfase sobre o casamento na maioria das igrejas evangélicas dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerada uma infeliz situação temporária. O que tem de memes, piadas e outras coisas de zombaria pelas redes sociais e na boca do povo sobre a situação da pessoa que está solteira já há algum tempo, ou solteirona, como se diz, é uma quantidade incrível. Mas observe que existem pessoas que às vezes são levadas de maneira forçada ao casamento, embora não seja esse o seu dom, embora não seja esse o seu desejo, a sua aptidão. Por essa razão, se é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, de modo geral, por vezes pode ser ainda mais difícil em alguns meios cristãos. Existem muitos crentes, tanto lideranças quanto membros congregados, que fazem uma tal pressão em cima do solteiro para que ele se case, que muitas vezes a pessoa é levada a um relacionamento conjugal imperfeito, a um julgo desigual, a um casamento por conveniência, que vai lhe trazer dissabores ao longo da vida. Igrejas que usam ocasiões como o Dia das Mães e Dia dos Pais para falar com maneira correta o sólido ensino sobre família, e isso é bom, é correto, deve-se continuar. Essas mesmas igrejas devem considerar a possibilidade de incluir um Dia dos Solteiros, para ajudar a destacar o ensino de Paulo nessa área. Há igrejas com ministérios cristãos voltados para solteiros, que têm como objetivo ajudá-los a viver bem nessa condição, como também a encontrar outras pessoas com potencial de amizade que viabilizem um casamento bem-sucedido, se for o caso. Lembrando que a decisão de viver solteiro é encarada por Paulo como um dom dado por Deus. Significa viver em celibato, consagrar esta área da vida a Deus. Veja que não está se falando aqui de viver solteiro, mas se relacionando sexualmente com alguém de maneira ocasional. Não é disso que Paulo está falando. Assim seria promiscuidade. Caso alguém não possua este chamado, é melhor se casar. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Permanecer solteiro em celibato, ou seja, esquecer a área sexual e se dedicar integralmente a Deus nas suas outras áreas de vida. Existem alguns que dizem ter o dom de permanecer solteiro, mas ocasionalmente estão se relacionando sexual com alguma pessoa, ou seja, estão enganando a si mesmo. O segundo item fala de solteiro novamente. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Solteiro novamente é a pessoa que pelo divórcio ou pela viuvez voltou à condição de solteira. Existem ministérios para aqueles que já foram casados, para que eles se concentrem com frequência em ajudar as pessoas a lidar com a situação do divórcio ou da viuvez, visando prepará-las ou para uma vida de solteiro dali para diante, ou para um novo relacionamento bem-sucedido. Esse também é um campo que as igrejas precisam considerar em investir em aconselhamento, em trabalhos voltados para os solteiros novamente. De acordo com o apóstolo Paulo, separados ou viúvos, enquanto permanecer nesse estado, devem canalizar suas energias para viver bem e servir a Deus. O terceiro item nos fala sobre os que não se casem.
Permanecer solteiro deve ser entendido como uma exortação para que os cônjuges, uma vez separados, se reconciliem. Os que chamam de Senhor aquele que reconciliou o mundo consigo devem buscar a reconciliação. Nada a quem disso evidenciará o poder e a presença de Cristo. Ou seja, os casais que por algum motivo se separam, eles precisam se reconciliar. É isso que Paulo quer dizer quando escreve: se, porém, ela, a esposa, vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se afaste de sua mulher. No entanto, a aguçada consciência de Paulo dessa situação específica em Corinto, bem como sua mudança de tom nesses versículos de diretivas, ou seja, ordens diretas para a orientação pastoral, atenua esse caráter incisivo da ordem. Como os versículos 8, 9, 12 a 15 estão mostrando, é preciso levar em consideração circunstâncias especiais. Ou seja, não podemos criar uma regra geral sem exceções. Na verdade, você tem uma regra geral e você há de ter várias exceções a essa regra para situações especiais. Não é bom exercer pressão e colocar um fardo sobre os solteiros cristãos, apressando-os para se casarem. A fim de atentar para o ensino de Paulo nesses versículos, é necessário que as igrejas comecem a ressaltar a dignidade da condição de solteiro. Ou seja, em vez de mostrar o solteiro como uma condição desonrosa, problemática, mostrar que isso também é válido, também tem o seu valor para o ministério do reino de Deus. O terceiro tópico nos fala sobre os casados. Primeiro item, julgo desigual. Aos mais digo, não o Senhor, mas digo eu, se algum irmão tem mulher incrédula ou descrente, e esta consente em morar com ele, não a abandone. A presença de Cristo por meio do cristão deve gerar paz, e não discórdia, no casamento e no lar, pois o cristão é ajudado pelo Espírito de Cristo. A bênção e a proteção espiritual que o cristão traz para o lar em que o outro cônjuge não tem a mesma fé. Essa é uma situação muito comum. Pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, e um deles se converte a Cristo. O que fazer se o outro cônjuge não quiser aceitar a mesma fé? Naquela época, alguns já estavam pensando, como o meu marido ou a minha esposa não quer ser cristão, então eu vou me separar dele. Paulo está dizendo, não faça isso. Esse é o significado da frase dele. No entanto, não tem o propósito de incentivar casamentos mistos ou julgo desigual, mas oferecer uma palavra de encorajamento e confiança para aquele dos cônjuges que recebeu Jesus como Senhor e Salvador já dentro desse relacionamento. Essa palavrinha aqui, julgo, não é de julgo com L, julgar. Julgo era uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos animais quando iam puxar uma carruagem, o arado ou qualquer outra coisa. Era uma maneira de somar os esforços deles, para que um não fizesse mais força do que o outro. Geralmente, a desigualdade entre um e outro é comparada ao jugo, este objeto que acabamos de falar. Quando fala de jugo desigual, era uma situação em que dois animais, um era mais forte que o outro e, portanto, um acabava tendo que empregar mais força naquela tarefa de puxar o objeto, o arado, a carruagem. Então, o jugo servia para alinhar os dois animais. O objetivo dessa comparação é: o trabalho tem que ser dividido entre os dois coordenadamente, para que não seja dificultada a ação por uma só pessoa. Geralmente, se falava muito de julgo desigual na situação de o crente estar casado com o descrente, seja porque conheceu a Cristo já casado, seja porque escolheu se casar com um descrente. Então, muito se falava julgo desigual nesse sentido. Também tem esse significado. Mas o julgo desigual também pode acontecer dentro de um relacionamento em que os dois são crentes. Por quê? As diferenças sociais, as diferenças financeiras, as diferenças psicológicas, enfim, diferenças tão gritantes em que um acaba tendo que empregar mais esforços para manter o casamento do que o outro. É esse sentido também que Paulo utiliza a expressão julgo desigual.
À medida que o cristão permanecer fiel em sua adoração e devoção a Cristo, o poder de Deus operará por meio do cristão para trazer as bênçãos da presença divina para o seu lar. O foco do ensino de Paulo continua a apontar para a capacitação concedida pelo Espírito Santo e para o testemunho da presença renovadora de Cristo que o cristão trará a seu lar, principalmente sobre os filhos. Sim, Paulo não esquece a questão dos filhos, da prole, que fatalmente virá com o casamento. O ideal do casamento é casar, constituir família, gerar filhos. Então, o que Paulo está querendo dizer é que os filhos também podem ser abençoados por essa união, através da conduta e do testemunho do crente. E a questão do divórcio? Paulo trata disso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 15 a 27. Ele escreve: estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Então, essa é a recomendação do apóstolo. O objetivo de Paulo não é criar uma nova lei cristã adequada a todas as situações imagináveis, mas fornecer orientação teológica e pastoral acerca de como os cristãos podem e precisam permanecer voltados para a imitação de Cristo em situações diversas e difíceis. Preocupado com a preservação do lar cristão, ele instrui seus leitores à sujeição mútua e reconciliação. Ou seja, não é apenas a mulher submissa ao marido, mas muitas vezes também o marido precisa abrir mão de alguns pontos para a mulher. E também, outro ponto, a reconciliação. Porque fatalmente na vida a dois virão rusgas, virão problemas, haverá dias ruins e é necessário reconciliar-se um com o outro. Preocupado com o cristão que talvez precise ser liberado de uma situação intolerável em um lar misto, ou seja, em que você tem um crente e um descrente, ele remove a culpa do divórcio quando inevitável. Esse é o conceito que muitas vezes se torna elástico demais nos dias de hoje. Nos dias atuais, qualquer coisa virou motivo para divórcio, mesmo entre os crentes. Por exemplo, a incompatibilidade de gênios, as diferenças irreconciliáveis acabaram sendo tão relativizadas que praticamente qualquer coisa é motivo para divórcio. O divórcio que antes legalmente era proibido, depois dificultado, agora ele é facilitado e até mesmo incentivado. Paulo tem a convicção de que a presença de Cristo se torna evidente por meio da reconciliação e da sujeição mútua. Em outras palavras, a capacitação pelo Espírito de Cristo proverá a graça necessária para manter o foco na semelhança de Cristo dentro daquela situação e também a permanecer na vocação e no dom de cada um. Segundo Jesus, a permissão do divórcio se devia a quê? Se devia à dureza do coração das pessoas. É o que lemos em Mateus capítulo 19, versículos 7 e 8. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações humanos, justamente para que as mulheres, que eram a parte mais fraca na relação, não ficassem presas num relacionamento que as escravizava. Quanto ao casamento, ser fiel ao seu dom significa permanecer casado, ou manter-se solteiro, celibatário, se for esse o seu dom. Agora, há pessoas que têm dúvidas sobre o seu dom. Então, tem que buscar a orientação de Deus. O que tu queres para a minha vida, Senhor? Que eu permaneça solteiro para o resto da vida? Ou que eu permaneça casado? Qualquer coisa fora disso tem suas consequências, e elas não podem ser ignoradas. Há consequências tanto para a vida de solteiro quanto a de casado. A questão do novo casamento. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, casar com um crente. E essa mesma regra serve também para o marido. O marido está ligado enquanto está viva a esposa. Falecendo ela, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Essa regra serve para ambos. É o famoso até que a morte os separe. Divórcio e novo casamento é contemplado neste texto como exceção e não como regra. Uma das exceções, obviamente, é o adultério, é a traição. O próprio Jesus menciona isso. Somente quando for inevitável. Até porque pode acontecer de, mesmo com a traição, mesmo com o adultério, o cônjuge traído perdoar o traidor e resolver permanecer casado. Isso é possível.
A reconciliação e a restauração do casamento são possíveis mesmo depois do divórcio e devem ser buscadas em lugar de um novo casamento. Nos últimos versículos do capítulo 7, Paulo expõe sua preocupação com as viúvas e viúvos. Acrescenta que o vínculo matrimonial perdura enquanto ambos os cônjuges estiverem vivos. Em caso de morte de algum deles, essa união é dissolvida. E também tem a questão, até mesmo, vamos abrir um parênteses aqui, a questão do luto. É muito comum nós vermos algum crente falecer, o seu esposo ou a sua esposa, e passado algum tempo aquela pessoa se casar de novo. Sempre há os murmuradores que dizem, mas fulano nem esperou, fulano não guardou, vamos dizer, 1 ano, 2 anos de luto, 2, 3 meses já estava casado ou casada de novo. A Bíblia não estabelece período de luto. É muito bom deixar isso bastante claro. Então, nesse sentido, não há o que reclamar. A pessoa enviuvou, alguns meses depois conheceu alguém e resolveu casar, pronto, a Bíblia não tem nada a declarar em contrário nesse sentido, contanto que seja no Senhor, contanto que seja uma união dentro do padrão bíblico. Então, em caso de morte de um dos cônjuges, a união é dissolvida. O cônjuge vivo fica livre para viver solteiro, tem que buscar este dom, algumas pessoas têm este dom, foram casadas, morre o marido ou a esposa, e eles resolvem permanecer solteiros até o fim da vida. Ou pode se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, o marido, morrendo a esposa, ele não vai casar com outro homem, ele vai casar com outra mulher. A mulher, morrendo o seu marido, ela não vai casar com outra mulher, ela vai casar com outro homem. E no Senhor, ou seja, alguém crente. Não pode acontecer do marido crente, morre a sua esposa crente, e ele vai casar com uma mulher descrente. Não pode acontecer isso. Ou então, a esposa crente, casada com um crente, morre o seu marido. E aí ela casa com um marido descrente. Não pode acontecer dessa forma. É nesse sentido que Paulo está trazendo essa ordem, essa recomendação para os crentes. Paulo dá 2 conselhos para as viúvas naquele contexto. E claro, serve para os viúvos também. Primeiro, fiquem como vocês estão. Segundo conselho, se você decidir casar, case-se, mas somente no Senhor, ou seja, dentro daquilo que nós acabamos de explanar. O casamento no Senhor indica que deve ser em amor e fé. Isso significa maior probabilidade de harmonia, se compartilharem a mesma fé. Quando se fala de compartilhar a mesma fé, não se trata apenas de ser cristão. Nós sabemos que existem cristãos nominais e cristãos verdadeiramente espirituais. Então vai ser um problema se um cristão, uma pessoa espiritual, uma pessoa com os frutos do Espírito na sua vida, uma pessoa madura espiritualmente, resolve se casar com outro cristão que ainda é carnal, ainda é nominal, ainda é muito apegado às coisas do mundo. Então isso daí vai gerar um julgo desigual também. Portanto, se você está solteiro ou viúvo e resolve se casar de novo, solteiro ou viúva também serve para eles, procure uma pessoa que tenha o mesmo grau de espiritualidade que você, tenha os mesmos interesses que você, tenha o mesmo nível de santidade e de espiritualidade que você possui. O amor supremo chega quando 2 pessoas se amam entre si e quando o seu amor comum é Cristo. Assim eles vivem juntos, oram juntos, a vida e o amor se combinam para ser um ato contínuo de adoração a Deus. Concluímos com a nossa aplicação pessoal, que a igreja deve apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia o casamento, promovendo iguais iniciativas e oportunidades a ambos os casos, ou seja, dando aos solteiros a oportunidade de desenvolverem o seu ministério, o seu potencial. Esse é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, abençoe o nosso ministério através do Pix, que tem na descrição deste vídeo, e que Deus abençoe a todos. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical.
boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.